A torre do tarô, ela é uma carta temida, temida. Mas quando a gente faz uma análise do caminho, porque o tarô é o caminho, o tarô é a lei, e quando o tarô é a lei, todos estão submetidos a todas as situações dos arcanos que são relacionados no tarô. A gente precisa ver que a carta que antecede a torre é o diabo. Então, por ser o diabo, quando a torre sai, querendo ou não, a gente vai encontrar uma libertação de uma situação opressora. E essa situação, ela também pode resultar em morte, pode ter o resultado morte, dependendo dos arcanos que precedem o jogo. Mas ainda assim, essa morte se torna uma libertação de uma situação que não tinha volta, né? Aí pode ser um vício, pode ser uma doença, pode ser um estado vegetativo. E a torre, ela não precisa ser temida. A torre, ela é uma libertação. Agora, é uma libertação impactante. Geralmente, a torre, ela vem como... Sabe aquela pessoa que quer o teu bem, mas não tem muito trato na fala, e ela te manda uma real assim, de forma bastante estúpida, e te dá uma chacoalhada assim, que num primeiro momento você acha que você está sendo destruído pela pessoa, e depois que a turbulência para, você vê que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Isso é a torre. Isso é a torre. A torre vem, ela dá uma chacoalhada assim, não barata voa, você perde o chão, você não sabe o que você vai fazer. Meu Deus, não tem mais o que fazer. A torre é bem assim, não tem mais o que fazer nesse lugar, com essa situação. Não tem mais o que fazer, ponto final. E aí você se restabelece e passa a reconstruir a sua vida nesse plano ou no outro plano. Vai depender do que as outras cartas dizem. Por quê? Porque a carta seguinte é a estrela. A estrela tanto diz para você manter as esperanças, quanto demonstra que a coisa está mais pro espiritual, né? Então é isso, eu gostaria que esse registro fosse integralizado na leitura do tarô. Eu inclusive vi um vídeo de um rapaz que ele conta que ele chegou do Nordeste e foi trabalhar numa lan house e sumiu uma peça dessa lan house e ele foi mandado embora. Recebeu R$600, foi no Brás, comprou umas bermudas e falou: eu vou revender isso aqui para ter o dinheiro para voltar para o Nordeste. Ele viu que não tinha espaço ali, que cada centímetro era disputado a tapa. O povo se matava para estar ali vendendo. E aí ele olha um cidadão vendendo, um vendedor, né? Com 3 metros de barraca e só camisas. O cara vendia só camisas. E ele fala assim: posso vender aqui atrás de você essas bermudas? Aí ele vendeu todas antes do final do dia. O rapaz falou: vai lá, volta lá e pega mais bermuda para você vender. Ele falou assim: não, só precisava vender essas. E aí ele ficou ajudando o dono dessa banca, né? E hoje ele é o empresário. Então a torre, né? A torre chega na hora que ele é demitido. Por que ele foi demitido? Porque sumiu uma peça e as câmeras não captaram quem retirou essa peça. E por isso ele era um mais recém-contratado, nunca havia assumido nada. O dono da lan house o demitiu, né? E essa foi a torre na vida dele. A torre, ela acontece assim de forma surpreendente. Quando eu digo que a torre ela pode ser um óbito, porque aconteceu comigo.
por 2 vezes. Eu tava jogando tarô pra mim e uma pergunta, né? Foi um dia, uma pergunta era a respeito de uma perícia que eu tava me submetendo no dia seguinte. Só que no meio da minha resposta entra uma situação muito esquisita de onde a torre indicava um óbito. E a pergunta era para o dia seguinte, né? E quando eu estava lá no prédio onde ia ocorrer a perícia, eu recebo a notícia que meu irmão tinha falecido de uma queda de escada. Então, para vocês verem que a torre, ela também pode indicar óbito. Para o meu irmão, acredito que foi uma libertação, porque talvez, se ele sobrevivesse, pode ser que ele ficasse com sequelas. E ia ser insuportável para ele, porque ele sempre foi muito intenso, muito a mil, sabe? E não ia ser legal nem para ele, nem pra gente vendo ele vegetando. Então, esse aspecto da torre, ele é pesado. Até que a gente olhe com consciência para a situação. Teve outro dia que eu fui abrir o jogo, deu outro óbito no meu jogo e eu falei, eu não quero ver. Eu não vou ver esse jogo, não vou saber de nada, não quero saber. Como se a gente mudasse o destino, né? Porque não viu nas cartas do tarô. Quer dizer, já tinha visto, mas eu falei, não, de novo não. Não quero saber disso. Não quero saber quem é, porque mostra, né? No óbito do meu irmão, eu achava que era meu pai que ia falecer. E aí, nesse segundo jogo, que eu não quis terminar de ver, depois de pouco tempo teve o óbito do meu primo. Sendo que o óbito dele, ele estava sozinho em casa, aparentemente um infarto. A perícia ainda está, o laudo pericial ainda está por sair. Então, é isso que eu quero deixar registrado aqui com relação ao arcano torre. Quando a torre sai, já foi. Não tem volta. É para ir para frente. É para seguir de uma forma melhor do que antes dela se apresentar. Então, quando esse rapaz que foi mandado embora, né, perdeu o emprego, estava com 6 meses de Nordeste em São Paulo, não conhecia ninguém. Quando ele decide que ele vai fazer uma venda, que ele vai mudar, né, ele estava disposto a voltar para o Nordeste. A energia atômica da torre fez com que mais mudanças ocorressem, inclusive nessa ideia dele. Hoje o cara é empresário. No caso do óbito do meu irmão, a partir do óbito dele, eu passei a ver a vida diferente, sabe? Muito diferente, muito diferente. E comecei a compreender como era a cabecinha do meu irmão e quantos créditos ele tinha nessa vida para ele ter tido a vida que ele teve. Ele viveu 104 anos em 52. Intensamente. E o meu primo, que faleceu tempos depois, na verdade 9 meses depois do óbito do meu irmão, veio o óbito do meu primo. Esse primo, ele vivia a vida com qual a palavrinha sumiu aqui, gente, com apreciação. Ele apreciava tudo de bom, tudo do melhor. Ele apreciava o refinamento,
ele apreciava a elegância, ele apreciava a organização. Eu estive com esses dois queridos depois da partida deles, assim, da notícia do óbito, e eu fiquei com os dois corpos, né, esperando perícia e IML. E ali eu estava vivendo a Torre. Porque a Torre, ela não pega só uma pessoa, né? E com meu primo, eu aprendi a organização e a apreciação do bom e do melhor. Eu sempre fui muito importa-me lá com as coisas, sabe? Eu sou gateira. E quem é gateiro não liga muito para os estragos que os gatos fazem. E aí, a questão da casa, ela precisa estar limpa, arrumada, porque gatos são exigentes, mas a gente não se apega a estragou aqui a cama, estragou aqui, nossa, fez xixi ali, não, fez, vamos limpar. Estragou, estragou, entende? Então eu sempre fui muito, não tô nem aí. A preocupação é sempre em manter limpo, tanto mantê-los alimentados, mas com a casa realmente, com a beleza da casa, com a elegância da casa, com o refinamento da casa, não sou esse tipo de pessoa, não. Ocorre que eu aprendi isso, sabe, com o meu primo, né? E aí eu passei a organizar mais a minha casa, passei a deixá-la mais bonita, né? Ajeitei um espaço que estava ali com amontoado de caixas, que me dava assim uma preguiça de arrumar, porque eu me mudei para casa, mas não tinha trazido tudo. Tinha deixado algumas coisas no apartamento. E aí, quando eu resolvi alugar o apartamento, eu tive que trazer as caixas com o restante das coisas que estavam lá. Mas me deu uma preguiça de mexer nessas caixas, que vocês não fazem ideia, porque a gente não foi catalogando, sabe? Eu chamei umas amigas e a gente foi jogando as coisas dentro das caixas, bem a moda 6. Bem a moda 6. E eu não, assim, é surpresa, caixa surpresa, eu não sei o que tem dentro da caixa, não tô afim de abrir a caixa e tal, e ficava aquele acúmulo de caixas ali no lugar que era tão bonito, né? Que era a lavanderia toda arrumadinha, e me dava assim não tô afim, não vou fazer. E aí depois do óbito do meu primo, chegando na casa dele, né, como eu falei pra vocês, eu fiquei com o corpo dele ali, e vendo tudo no lugar, tudo perfeitamente organizado, eu falava assim, Jesus do céu, se eu morrer hoje, vão falar que eu era louca, porque a minha casa tá uma zona. E aí eu resolvi, né, chamar a diarista dele para me ajudar, porque pelo menos noção de organização ela tinha. Gente, quando eu invento de arrumar uma coisa, a bagunça aumenta. Porque eu tenho que tirar tudo, depois eu tenho que separar tudo, e aí de repente não dá tempo, então sozinha eu não daria conta. Eu não daria conta de fazer a arrumação sozinha. E a gente conseguiu. A gente tirou um dia, foi um dia inteiro, eu e ela, para organizar o espaço que estava com acúmulo de caixas. Abri todas as caixas? Não, ainda não, mas agora já está organizado. Agora é uma questão de disposição minha de abrir acho que são umas 4 ou 5 caixas ainda. Mas está organizado agora. As caixas estão num lugar onde elas podem ficar sem atrapalhar, não estão enfeiando o lugar. E é isso que eu quero falar a respeito da carta da torre, né? O arcano da torre, a irradiação dele se propaga, não é uma coisa que para na hora que o sem volta acontece. Não, a gente tem a palavra que tá vindo aqui é empuxo,
puxo do desmoronamento, sabe? Ele lança a gente. Sabe quando tem uma arma química que o impacto... Eu não sou boa nessa área, não é do meu conhecimento, mas quando... Eu não sei se é o aspecto térmico que faz com que as coisas continuem a serem empurradas. Tipo, a bomba caiu aqui e aquela explosão, ela promove uma reação que empurra as coisas assim. Então, é bem isso, é o Arcano Torre. E eu queria deixar esse relato para vocês a respeito do Arcano Torre, a partir de duas experiências minhas com a morte e da experiência desse rapaz que fala desse vídeo, né, que eu vou tentar deixar aqui em algum lugar. Não sou boa em tecnologia. Tudo de bom para vocês. Se você gostou, curte, compartilha. Não tenho periodicidade para fazer publicações. Beijo.